E é isso aí, seja bem-vindo ou bem-vinda. Esse é o processo de diagonalização de Gram-Schmidt. Essa é a nossa aula 2 aqui. Hoje eu vou fazer isso de forma prática, vou te mostrar aqui como é que isso funciona e a gente vai ter aqui uma visão 3D sem óculos. Então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar esses vetores aqui e vou aplicar o processo de diagonalização de Gram-Schmidt. Então, a primeira coisa é escolher um dos vetores, né, para ser, vamos dizer assim, o nosso vetor base aí do processo de diagonalização. Eu vou escolher o vetor V1 porque, a princípio, ele é o vetor mais simples, né? Ele é o vetor 0, 3, 0. Quando a gente olha esse vetor, ele está justamente em cima aqui do eixo Y. E eu sei que esse outro vetor também, o vetor V2, ele também está em cima aqui do plano XY. Então, os dois estão em cima do plano XY. Então, eu vou começar pelo V1, depois vou fazer o V2 e depois vou fazer o V3 e vou te mostrar como é que isso aqui funciona. E a gente vai fazer o processo de expansão para fazer então aqui o V3 sendo projetado num subespaço do R3, que no caso aqui é o subespaço formado por V1 e V2, que é o plano XY. Então, vamos dar uma olhada como é que faz isso? Vamos lá, olha só. Eu vou pegar aqui então um subespaço W, tá? Que eu vou criar. E o meu primeiro vetor aqui vai ser o W1. O W1 vai ser o próprio V1, tá? Então, esse vai ser aqui o W1. Eu vou dizer que o W1 é o próprio V1. Então, esse cara aqui vai ser também o V1. Beleza? Agora, eu vou calcular o W2. Quem é o W2 aqui no caso? O W2 é o seguinte. Ele vai ser o V2. Ele vai ser o V2 menos aqui o W1 V2, tá certo? Sobre W1, produto interno dos dois aqui, né? W1 e W1, beleza? E eu vou pegar aqui agora, eu vou multiplicar isso aqui por W1. Bom, vamos ver o que vai dar isso. Quem é o V2? 4, 5, 0. Então tem aqui, 4, 5, 0. Menos. O que vai acontecer aqui? W1, V2, produto interno. Vou usar o produto interno usual aqui, tá? Para não ter complicações aqui pra gente. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 0 vezes 0, 0. Então isso aqui deu 15 em cima, tá bom? E embaixo, W1, W1. W1, W1, 3 vezes 3, 9. Né? 0 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0 vezes 0, 0. Então, tenho aqui 9, tá bom? Multiplicado por W1. Né? O W1, lembra, é o próprio V1. Então, aqui, né? Vou colocar até ele aqui, 0, 3, 0. Esse é o meu W1. Então, isso aqui vai ser, vezes 0, 3, 0. Bom, vamos lá. Ficou fácil fazer isso aí, né? Porque, olha que tranquilidade, Eu tenho 4, 5, 0. 4, 5, 0. E aqui eu vou ter 15 vezes 0, 0. 15 vezes 3, 45. 45 dividido por 9 dá 5. Então, 0, 5 e o outro dá 0. Que vai dar como resultado, veja bem, 4, 0, 0. Porque 5 menos 5, 0. Então, deu 4, 0, 0. O que isso significa na prática, pessoal? O que isso significa na prática? Repara bem, olha só. Eu tenho aqui, você deve ter reparado aqui, que apareceu esse camarada aqui, esse 0, 5, 0. Quem é esse 0, 5, 0? É a projeção do vetor V2 em cima do vetor W1, tá? Então, em cima do vetor W1. Então, olha o que vai acontecer, Vamos olhar aqui. Quando a gente vê esse camarada aqui, esse vetor A, né? Ele vai ser projetado aqui, então, em cima, né, desse vetor aqui, que é o vetor W1. E aí, você vai ver isso acontecer, o 0, 5, 0. E eu vou ter esse vetorzinho verde que eu coloquei aqui, eu não sei se dá para vocês verem muito bem, mas é um vetorzinho verde que eu tenho aqui. Esse é o vetor projeção. O que eu faço agora? Eu vou pegar esse vetor original que eu tinha e vou diminuir desse aqui. Quando eu diminuir, vai dar o vetor aqui, que é o vetor ortogonal, tá? Que no caso é o meu W2, que é o 4, 0, 0.
Então, ó, esse vetor 4, 0, 0, eu posso pegar e jogar ele para cá, né? Então, vou ter o 4, 0, 0 aqui. Ó. Tá? Então, está em cima do eixo x. E agora eu tenho outro aqui, né? Que é o 0, 3, 0, que está em cima do eixo y. Bom, agora eu vou pegar o meu terceiro vetor. Aqui, ó. Quem é o meu terceiro vetor? Parece que é um ponto aqui, né, no plano, mas não. Ó. Quando a gente gira isso aqui, ó, ele está voando lá, está no alto. Tá? Se a gente olhar bem de cima, ó, né, esse é um vetor que está aqui assim. Bom, você já vai reparar uma coisa importante aqui. Né? Depois eu vou te mostrar, mas por enquanto, vamos pegar o nosso vetor. Ó. Então, o nosso vetor, ele está ali, tá vendo? E a gente quer que ele seja ortogonal aos outros dois. No momento, ele não é ortogonal, né? Ó, quando a gente olha esses dois vetores aqui, ó, eles não são ortogonais, tá vendo? Não são ortogonais. E quando a gente olha aqueles outros dois vetores ali, ó, eles também não são ortogonais. Ó. Tá? Deixa eu ajustar aqui. Deixar certinho aqui. Pronto. Eles também não são ortogonais. Caramba, tá difícil aqui. Tá? Mas dá para ver que eles não são ortogonais. Mas eu quero que eles sejam ortogonais. Então, a gente, na verdade, sabe que ele vai ter que estar em cima do eixo quê? Do eixo Z. Porque se ele estiver em cima do eixo Z, ele vai ser ortogonal aos dois, né? Já que eu tenho o eixo X, eixo Y, quem é ortogonal? O eixo Z. E a gente vai ver como é que isso vai acontecer aqui de forma prática, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar fazendo as contas aqui, ó. Vamos achar, então, quem é o W3. Só que lembra, para eu achar o W3, eu vou ter que projetar o V3 tanto em W1 quanto em W2. Eu não vou projetar em V1 e V2, veja bem. Eu vou projetar em W1 e W2. Por acaso, o W1 é igual a V1, tá? Foi uma escolha que a gente fez logo no início. Mas o V2 não, vou ter que usar o W2. Eu vou utilizar o vetor 4, 0, 0, que é o W2. Eu já tenho ó, o W1 e já tenho o W2. Então, aqui está o W2. Então, agora vamos fazer essa projeção. Né? Como é que eu vou fazer essa projeção? De novo, ó. Gram-Schmidt, W3 igual. O que eu vou fazer? V3. Opa. V3. Né? E aqui eu vou fazer menos. Aí eu vou fazer essa contalhada toda aqui. Ó. W1. Né? W1. E aqui eu vou fazer ó, o V3. Tá? E aqui eu vou fazer W1, 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 W1. Algumas contas você não vai precisar refazer, né? Porque você já fez. Por exemplo, essa conta de baixo aqui você já fez. Agora, ó, menos, porque eu vou projetar também em W2, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos W2, V3. Eu tenho que projetar nos dois. Você vai ver o porquê que eu projeto nos dois. Né? Faz muito sentido eu projetar nos dois vetores. Porque eu estou trabalhando com o subespaço agora, não estou trabalhando só com o vetor. Tá bom? Então, W2, W2, né? E multiplicado aqui por W2. Beleza? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui agora? Quem é o meu V3? O V3 é 264. Então, ó, 264. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma projeção de V3 em W1. Quando eu faço a projeção de V3 em W1, eu vou fazer essas continhas. Produto interno, W1, V3. Então, ó, o meu W1 é 030 e vou fazer com V3. Então, 0 vezes 2 dá 0, 3 vezes 6, 18, 0 vezes 4 dá 0. Então, isso aqui dá 18. E a gente já viu que W1 dá 9 embaixo. Né? Então, isso aqui vai dar 9. Vezes o W1, que é 030. Bom, isso aqui foi molezinha. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, menos o próximo aqui, ó, W2, V3. Quem é o W2? É o 400. Então, 4 vezes 2 vai dar o quê? 4 vezes 2 vai dar 8. Então, deu 8. Aí, 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. Então, em cima deu 8. E embaixo, W2, W2. Então, 4 vezes 4 vai dar o quê? Vai dar 16. E multiplicar aqui por 400. Por sorte nossa, né? Na verdade não por tanta sorte assim, mas eu vou mostrar o que isso tudo significa. Quando eu faço a projeção, ó, 264, o que acontece aqui? 18 por 9 dá 2. Opa, ficou igual aqui. 18 por 9 dá 2. Ou seja, eu estou multiplicando o vetor 030 por 2. Né? E você vai entender o porquê que eu multiplico ele por 2. Quando eu multiplicar por 2, ó, eu já vou fazer direto a conta aqui.
vai ficar 0, 6, 0. E agora eu vou continuar aqui, ó, vou fazer essa conta. Aqui vai dar 1 meio, né? 1 meio vezes 4 vai dar 2. E aqui 0, 0. Repara que agora eu estou pegando esse vetor e estou multiplicando por 1 meio. Tá? Então isso aqui é um multiplicador de 1 meio. Esse multiplicador aqui é um multiplicador 2. E olha só o que vai acontecer agora. Ó. Que sensacional. 2, 6, 4 menos 0, 6, 0 vai dar 2, 0, 4. E eu tirar esse 2 aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar 0, 0, 4. Vamos tentar entender essa ideia? Então vamos olhar aqui para a imagem. Eu vou mostrar para você aqui, para você tentar entender essa ideia aqui dessa imagem. Olha para cá. Quando eu peguei esse camarada, eu vou ter que projetar, né, esse vetor aqui, em cima, esse vetor V3, em cima do vetor V1, que é esse 0, 3, 0, que está aqui. Quando eu projetar ele em cima do outro, olha o que acontece quando eu projeto ele em cima do outro. Ó, tem que estar exatamente em cima aqui, tá? Então, eu projetei em cima da linha. Repara que o meu vetor ia até aqui, ó. Ele era o 0, 3, 0. Então, eu tenho que multiplicar ele por 2. De fato, eu tenho que multiplicar ele por 2. Né? Então, eu pego o meu vetor e multiplico por 2. 2 vezes 3, 6. Aí dá 0, 6, 0. Que foi esse valor, né, que apareceu para a gente aqui agora, que a gente acabou de calcular. Da mesma forma, quando eu projeto lá do outro lado, olha o que vai acontecer. Ó. Eu tenho que deixar bem alinhadinho aqui. Ó. O que vai acontecer? Deixa eu alinhar aqui certinho. Um pouquinho de dificuldade aqui para alinhar esse negócio. Bom, você vai ver que ele vai cair ali, ó. Caramba, esse aqui tá difícil de alinhar. Bom, mas eu acho que você conseguiu entender a ideia aí, né? Então, a gente vai alinhar ele ali e ele vai cair exatamente em cima. Esses eixos aqui, eles têm que estar batendo um com o outro, né? Por isso que eu coloquei esses eixos para ficar mais fácil ali o alinhamento. Mas, enfim, os eixos vão estar batendo em cima do outro, ele vai bater em cima do 2, exatamente em cima do 2 ali. E aí, o nosso vetor, que a gente já tinha feito pelo processo de Gram-Schmidt, era 4, 0, 0, ou seja, eu tenho que pegar a metade desse vetor para conseguir esse outro vetor aqui. Por isso que ele multiplica por meio o vetor 4, 0, 0, e aí dá o vetor 0, dá o vetor 2, 0, 0. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? Lembra, eu tenho que juntar esses dois caras. Quando eu junto, né, esse vetor 0, 2, 0 com o vetor, quando eu junto o vetor 2, 0, 0 com o vetor 0, 6, 0, olha o que vai acontecer. Ó. Vamos marcar esses vetores aqui primeiro, 2, 0, 0, tá? Eu vou fazer ele aqui de rosa, ó, né? Vai ficar rosa aqui, 2, 0, 0. Vou pegar o meu vetor, ó, 0, 6, 0, que está aqui, tá vendo? Ó, esse vetor está aqui. E agora eu vou juntar os dois, né? Eu vou somar os dois aqui. Quando eu somar esses dois vetores, olha o que eu vou ter, ó. Eu vou ter um ponto aqui, onde eu vou ter este vetor aqui, ó, tá? Que vai vir desde o 0, 0 até aqui, né? Ou seja, eu vou ter, desse ponto, eu tenho aqui, ó, um vetor. O vetor projeção, na verdade, né, ele vai desde o B, aqui, desde o 0, 0, né, até esse ponto aqui, que é o ponto 2, 6, 0, tá? Então, esse ponto aqui, ele dá o encontro aqui do vetor projeção, né? Quando eu projeto aqui, ó, quando eu olho de cima, exatamente de cima, o ponto em cima está junto com o ponto de baixo, ó, repara só. Quando eu olho bem de cima. Então, esse aqui realmente é o vetor projeção, o vetor que eu veria no chão, né? Seria o vetor, ó, 2, né? 6, 0, porque a altura dele é 0. Agora, repara que esse vetor que eu tenho aqui é quando eu faço a subtração. Eu pego o vetor original e subtraio desse vetor aqui, que é o vetor projeção, tá? E aí dá o vetor, né, que é perpendicular aos outros dois vetores. E, de fato, né, ó, e aí eu consegui o meu terceiro vetor, que vai ser esse vetor 0, 0, 4, tá bom? Então, bem simples, não tem muita dificuldade, né? É mais as contas mesmo para fazer. É evidente que eu peguei aqui alguns valores que eram mais fáceis de fazer o cálculo, mas se você fizer o cálculo com qualquer outro também vai funcionar, beleza? Então espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo.